Bem, olá, São Fidélis RJ, com vocês, aqui nós, em mais um bloco das nossas entrevistas, em celebração aos 240 anos de fundação da cidade de São Fidélis. E esse trabalho já vem sendo feito com forma desde o início do ano, quando nós havíamos publicado, né, que iríamos fazer algo virtual por conta da pandemia, já que este ano a gente não pode fazer muita coisa, igualmente no ano anterior. E também pensamos numa programação justamente em janeiro, já em final de janeiro, já prevendo que a festa de São Fidélis não iria ocorrer, e como este ano é um ano celebrativo dos 240 anos de fundação da cidade, e também 20 anos da nossa revista eletrônica no ar. Então nós gostaríamos muito de partilhar com todos vocês, né, se pudéssemos, um ambiente, né, presencial, celebrativo de mais intensidade. Então hoje a gente está fazendo essa programação online que vai se estender até o final de setembro, mais ou menos início de outubro. A gente espera estar encerrando aí a parte em relação à cidade, e em novembro alguma coisa relacionado à revista São Fidélis, a revista eletrônica São Fidélis RJ. E hoje, para falar do tema que envolve cenários arquitetônicos, expansão urbana, sobre a cidade de São Fidélis, todo esse contexto histórico de como foi e como está, ninguém melhor que ele, Sidney Siqueira, um grande engenheiro, experiente aí na área de engenharia e arquitetura, e que tem muita coisa para falar para a gente, e a gente só tem que dar hoje, então, as boas-vindas a ele, porque ele tem uma experiência, tem know-how para falar um pouco aí do que nós vamos contextualizar agora. Sidney, muito obrigada, São Fidélis RJ te agradece por esta parceria aqui conosco, trazendo aí esse bate-papo legal que vai estar aí nas redes, todo mundo acompanhando, e um momento importante da gente refletir sobre que cidade queremos para o nosso futuro, o que realmente mudou na cidade de São Fidélis nesses 240 anos, em se tratando dos nossos cenários arquitetônicos, e a questão que mais ela é aclamada hoje, esse direito de ir e vir nas vias urbanas, ele está se tornando quase que uma coisa assustadora pelo índice de acidentes, pela falta de respeito no trânsito, enfim, todo um contexto que envolve a geografia, o urbanismo da nossa cidade. Eu já começo te perguntando o seguinte, nós estamos vivenciando este ano a 20 anos do Estatuto das Cidades, né? Que é uma legislação federal, né, que foi criada, e os municípios todos teriam ou têm que estar adequados a essa legislação. Na sua análise, o que realmente hoje em São Fidélis ainda falta para mudar, para estar dentro dessa legislação? O que realmente nós perdemos enquanto vias urbanas, na área de vias urbanas, no caso, e o que realmente mais hoje está sendo prejudicial para a cidade, nesse contexto? Boa tarde, Neuzimar, boa tarde ao São Fidélis RJ. Eu que agradeço, né, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui contribuindo, né, por um debate salutar sobre a nossa querida cidade, né, que completa 240 anos, né, desde a chegada dos freis fundadores, né, que deram início ao nosso processo de ocupação do nosso território, né? Então, São Fidélis é uma cidade, né, um município, né, e que tem a sua zona urbana, que a gente chama de cidade, né? Nós temos 5 distritos, e o primeiro distrito é o que fica a cidade aonde é mais densamente ocupada, né? Onde cerca de quase que 70% da população do município está nessa zona urbana, né? Então, São Fidélis, ao contrário, né, do passado, onde você tinha uma forte presença rural, hoje nós seguimos a tendência nacional e somos um município com características urbanas muito acentuadas, e que a maior problema, nós não temos os benefícios da cidade grande, mas temos os problemas da cidade grande, ou seja, nós ficamos apenas com o ônus e não com o bônus, né? Então, o Estatuto das Cidades fazem 20 anos, e ele foi uma legislação muito avançada para ordenar e melhor distribuir, né, a ocupação dos espaços para que nós pudéssemos ter uma cidade igualitária, uma cidade democrática e acessível a todos, tá?
E São Fidélis, como outras cidades, não é só aqui, né? Ela vem sofrendo pela falta de planejamento, né? Então são vários aspectos que se colocam. Um dos aspectos que eu vejo pior, e foi até tema da minha dissertação de mestrado em planejamento regional e gestão das cidades, que eu estou concluindo agora, que é a problemática dos acidentes e dos impactos que nós temos devido a gente ser uma rota de trânsito da rodovia RJ 158, ou seja, todo esse trânsito que vem de Campos, né? Lembrando que Campos é a maior cidade do estado, né? Do interior, em extensão territorial e também de população, né? Ela seria como se fosse a capital do norte-noroeste fluminense. E todo esse trânsito que vem da região noroeste e serrana passa aqui por dentro de São Fidélis. E nós não temos compensação nenhuma sobre esses impactos aí. E isso gera vários e vários problemas que, associados aos nossos problemas locais, eles criam uma deterioração das condições de vida para todas as pessoas. Você falando sobre tudo isso aí, o que seria viável neste momento para o município, ou pensar para daqui a médio prazo, para tentar amenizar isso? Fala-se muito, a cobrança do pedágio seria ideal? Olha, pedágio, sinceramente, eu sou contra, porque ia onerar muito a população. Nós já somos uma região carente, né? Agora, o que precisa é o governo do estado, né? E até mesmo, talvez, o governo federal, né? Porque os impactos, eles se dão não só a nível regional como nacional, né? Nós temos aí, desse algum tipo de compensação ao município. Eu diria que talvez uma pesagem, né, seria interessante, uma contagem de veículos que passam aqui pela cidade, inclusive com o aspecto de segurança pública, né? Você saber quem está entrando, quem está saindo da sua cidade, né? Isso hoje você pode ter até um controle eletrônico, né? Por meio de fotografias e tudo, que onera até muito pouco, né? E você, com isso, você reivindicar ações de curto, médio e longo prazo, né? Longo prazo, que seria o ideal, seria você fazer o anel viário, né, que todas as cidades querem, né, ou seja, você tira o trânsito pesado e contorna. Essa é uma obra que a gente sabe que é difícil, né, que é difícil não, ela é custosa, que inclusive ela já existe uma implantação inicial que começa ali logo depois do PESC-PAG, por ali, né? Sim. Que sai lá pela área da estrada que vai por Aracaju, Valão de Areia, né? Essa obra já tem mais de 30 anos que foi pensada, chegou-se até a fazer alguns tipos de intervenção ali e depois se parou, né? E diante da situação geral, da crise geral que o país vive, o Estado, a gente sabe que seria, nesse instante, mais difícil. Então você teria que pensar outras ações que pudessem tirar o trânsito pesado daqui. Agora, de qualquer maneira, é importante que o município receba compensações pelo trânsito que se passa aqui dentro, né? Perfeito. E outra questão, Cid, dentro dessa questão urbanística, né, falando, a gente tem um problema das calçadas. A gente acabamos de ver aí o município, né, tendo que fazer a sua parte de repaginação do todo o sistema de trânsito no centro da cidade, que já era uma coisa, né, sem tempo, né? O que você tem a falar sobre a obra e o que ela realmente ainda falta para ser considerada uma obra bem feita? Olha, essa obra, que foi uma obra polêmica, né, a gente tem que analisar por diversos aspectos aqui, né? Primeiro, piso intertravado é ruim, é bom? Eu diria o seguinte, bem colocado, ele é ótimo, entendeu? Ele tem uma característica de resistência, de alta resistência, de uma possibilidade de drenagem, né, maior, que inclusive foi um dos erros anteriores, né, porque o grande problema das questões urbanas são isso, que você faz uma coisa para solucionar e às vezes você cria outro. Cria outro problema. Um dos maiores problemas que nós tivemos aqui foi
no passado, você recapear o pavimento feito em blocos de paralelepípedos, né, por asfalto. Isso foi terrível. Catastrófico, né? Inclusive mexeu com o clima da nossa cidade. Mexeu com o microclima daqui, mexeu com os acidentes, porque você aumenta a velocidade, né? É uma cidade muito imprudente, né? Os moradores são da imprudência, né? Quer dizer, são várias e várias coisas. Houve um aumento substancial, aí já mais recentemente, né? Nos últimos, vamos dizer, 15 anos, né? Foi o que eu até coloquei na minha dissertação, né? A partir de 2005, coincidindo com um período que o Brasil cresceu muito e que as classes menos favorecidas, que é a chamada classe D e E, tiveram acesso barato às motos e motonetas, você ampliou demais, né, o número. São Fidélis, olha, eu olho em outras cidades que eu observo, aqui o percentual de moto e motoneta temos mais motos do que carro, e a população. Acho que o índice de veículos, né, automotivos hoje é maior do que o índice de populacional. Exatamente. Então isso aumentou muito e o número de acidentes aumentou bastante. Mas voltando aqui à questão das obras, né? Então nós tivemos esse primeiro momento, né, que foi a colocação do asfalto indevido, né, e que estava gerando problemas. Então a prefeitura, ela entra com um programa, né, de substituição das principais vias com o piso intertravado. O maior problema, né, foi, primeiro, a qualidade dessa obra. A gente pode ver, né, até nas imagens, né, que estão sendo exibidas aqui, que tem essa comparação que você fala, que você é profissional, sabe? Conhece muito bem, tem know-how para falar. E isso foi muito reclamado por pessoas que são leigas, não são da área, e que mostravam a realidade, faziam fotos, iam para as redes sociais mostrando que realmente, né, os intertravados estavam sendo soltando, né? Soltando, exatamente. O projeto é maravilhoso, só falta ser bem gerenciado, tecnicamente. Tecnicamente, né? O tipo do intertravado, se você vê, por exemplo, o que foi anteriormente uma outra reforma que foi feita na praça, na Praça Guilherme Tito, Jardim Presidente Vargas, ele era se não me engano, de 8 ou de 16 faces, o que garante um travamento melhor, né? Evitando aqui, esse é de 4 faces, entendeu? Então são aspectos técnicos ali que a gente não sabe o porquê, se foi a licitação foi colocada aquele para baratear, ou se não colocou na licitação e aí a empresa que colocou aquele ali, né? O fato é que em alguns lugares ele está cedendo. Né? Sim, sim. E quando se coloca um piso desse, não só a camada visível que a gente vê tem que estar boa, mas como que a gente chama da fundação do pavimento, né? Que é a base e a subbase. Ela tem que estar muito bem feita, porque senão você vai jogar o peso, ela vai sofrer uma deformação ali. Perfeito. Tá? Mas essas foram as colocações, né? A questão das calçadas é muito polêmica, e aí eu fui contra a destruição indiscriminada das calçadas. Você tem que ter realmente acessibilidade, mas você teria que ter um levantamento para ver quais as calçadas que poderia ser aproveitado ou não. Aí muitos falam, não, nós vamos assim uniformizar tudo. Isso para mim não cola muito. Por quê? Até porque elas estando em boas condições, as calçadas, você cria até um movimento, né? Deixa de ser muito monótono aquilo ali, até do ponto de vista, né, estético, né? Você poderia aproveitar, como até próximo aqui da Caixa Econômica, né? Aquele prédio ali é um prédio já de arquitetura tipicamente moderna, né? Feita pelo grande arquiteto campista falecido, saudoso Francisco Leal, né? Que era um ícone aqui na região, e que ele quando projetou o prédio, ele projetou também a calçada, né? Ele fez de um tipo aqui que lembra um pouco, era um tipo de pavimento que lembrava as pedras portuguesas do calçadão de Copacabana. Então ele fez aquilo ali, né? A da igreja, aquela ali já é pedra portuguesa mesmo, né? Entendeu? Aquela é original mesmo. Então,
não era para você colocar isso. Houve locais aí que as pessoas tinham botado até um porcelanato e tudo. Então você teria que ir lá, verificar o tipo, se é um pavimento bom ou não, e negociar, né? Eu acho que uma das coisas que falta muito aqui é essa cultura da radicalidade democrática, né? Eu sou um democrata 100%. Eu acho que tudo você tem que ouvir a comunidade, né? Se a comunidade até mesmo ela tiver errada, mas você ouviu. E aí você vai avaliar que tem coisas que você pode ceder e falar, olha, a nossa decisão era essa, mas a comunidade quis. E outras que você vai ouvir e vai dizer, olha, infelizmente, a gente não pode te atender, por quê? Porque isso vai contra a lei, a legislação, as normas em vigor, entendeu? Isso se coloca claramente, mas o povo ia sabendo. Então, o que gerou foi isso, né? Esses problemas que nós tivemos aqui, né? A gente tem que aprender a ouvir a comunidade, né? E isso vem de anos, né? Então, as pessoas aqui reclamam muito disso, de você refazer obra que já está pronta, e em bairro periférico, às vezes, não tem obra nenhuma, né? Foi o caso que a gente lembra da quadra de esporte, né? A quadra de esporte, para mim, né, foi uma das intervenções piores que nós tivemos aqui, né? Gerações, ficou meu filho, por exemplo, perdeu a infância dele sem ter uma quadra aqui no centro, né? Porque começou aquela obra em mais ou menos 2012, ele tinha aí 11 anos e tudo, hoje ele está com 19, nem mora mais aqui, perdeu a quadra, uma quadra que estava pronta, né? E entraram numa de reforma, de fazer, né? Então, são situações que a gente precisa ver, levar ao povo a conhecer a sua realidade, né? O certo era fazer uma audiência, né? Audiência pública, né? A gente precisa ter essa condição. Olha, veio essa verba, o que vocês querem, né? Chamar os segmentos sociais da sociedade civil organizada, reunir, né? Assim como foi feito, né, pelo Estatuto da Cidade, para ele fazer o levantamento. Em 2019 também teve, parece que... Teve audiência pública, né? exatamente. E eu acho também até para você mexer numa obra que já está pronta, como, né, no passado fez muito isso, e hoje, né, o governo atual está aí tendo que assumir, e graças a Deus que está se cumprindo, fazendo, né, o que tem que ser feito, mas porém, essa questão que você colocou, que é uma questão que precisa ser repensada, que é quase que cultural, em cidades pequenas, porque você tem que ouvir a população que está ali ao redor, que é uma população pequena, né, para que ela possa realmente conhecer o que o gestor quer fazer. Exatamente, e aqui é fácil, porque nós somos uma comunidade pequena, não é igual o Rio, São Paulo, que você tem várias milhões de pessoas. Aqui não, você consegue, você tem a população comum e você tem a chamada sociedade civil organizada, que no caso de São Fidélis é representada por quê? Associações de moradores, clubes de serviços, lojas maçônicas, não é? Sindicatos. Então você tem vários segmentos profissionais que poderiam ouvir e dar essa foi assim que quando se falou na venda do Horto, né, em 2017, né, aí o que aconteceu? A população toda correu, se mobilizou, que graças a Deus... Então, é isso que precisa ser feito, né? Exatamente. Você tem que até entrar com uma ação, impetrar uma ação civil organizada, né, coletivo, que vai ser para a tutela coletiva, ouvir os anseios da comunidade com base na legislação em vigor. Exatamente, né? A legislação existe para isso, para ordenar a cidade e ver o que nós podemos contribuir para melhorar sempre a qualidade de vida. E você falou pessoas. uma coisa interessante, que há mais ou menos 26 anos por aí que se foi feita essa questão da colocação do asfalto na cidade e que, de fato, o município não tinha o poder de autonomia para dizer não quero que asfalte a cidade toda, porque não tinha esse plano de gestão chamado plano diretor, não tinha o estatuto da cidade, que hoje o município ele tem que ter sua autonomia de dizer não, isso não pode ser feito. Né? Na época era só a RJ 158, né? Que era essa principal que corta pela cidade, mas depois veio aí as ideias de se colocar e o prefeito da época era falecido, o Dr. José Marcondes, que muitos se lembram, e que ele ficou, quer dizer, não teve nem o direito de dizer, de ouvir a sociedade. O doutor Marcondes foi no caso da José Francisco e da Rua Frei Vitório, né? Sim. Aí, posteriormente, já foi na gestão do Davi, que aí pegou 100% da cidade, né? Aí que veio, foi, né? Aí veio essa catástrofe toda aí, né?
E isso, o que que acontece, né? Era uma situação cultural que nós tínhamos, que as pessoas achavam que asfalto era progresso. Porque o cara ia no Rio e não vê que a realidade lá era outra, diferente, né? Ah, tá tudo asfaltado, né? Vamos então trazer isso como se aquilo fosse uma boa intenção, mas que futuramente seria um trágico problema. E a gente vê, inclusive, que outras cidades, até metrópoles, permaneciam com blocos de paralelepípedo, né, os paralelos. Em Friburgo, por exemplo, aquela praça principal lá é de bloco paralelo, eles não deixaram. E Friburgo tem quase que a mesma idade, um pouquinho na frente de São Fidélis, são 251 anos, né, por aí. Friburgo, acho que São Fidélis, se a gente contar, ela é mais velha, porque Friburgo ela tem início em 1808, com Dom João VI, que autoriza os suíços virem para cá, né? Então, São Fidélis, se a gente contar a primeira ocupação aqui, São Fidélis sai na frente, sai na frente. Exatamente. Né? E perdemos muito desse contexto cenário, né? Que é um pecado, né? E o seguinte, uma das coisas que a gente tem que ter é o seguinte, a gente tem que pensar na vocação das cidades, né? Então, a nossa vocação era o quê? Era manter esse patrimônio, esse conjunto, né? E o conjunto arquitetônico, a gente diz, é prédio, é meio ambiente. Olhando essas fotos antigas, a gente fica impressionado com a dinâmica, a beleza, todo aquele charme dos seus prédios, né, dos casarões. Hoje você passa por um centro tudo devastado, só se pensa em estacionamento. Quer dizer, um progresso que... Exatamente, o que a gente fala, só trouxe os problemas e não os benefícios do crescimento. Então, quando você mantém as suas características, né, você ganha com o quê? Você ganha com o turismo, você ganha com a cultura. E aí as pessoas pensam, aquele turismo de massa, não, é aquele turismo de família, né? Até mesmo aquele morador de São Fidélis, que já está aqui há 50 anos fora, mas que seus netos ouviram falar e vão retornar para aqui, para a cidade, e vão trazer recursos, né? Muitas das vezes, pequenas ações com um custo baixíssimo traz, assim, dividendos para o município muito maiores do que grandes eventos. Eu lembro que tinha uma época aí na cidade, bons tempos que o dinheiro estava fácil, você trazia aqui grandes shows, grandes eventos, né? Uma vez eu nem estava aqui, tinha um... Misericórdia. Naldo. Nossa, foi devastador. Dizem que foi, eu estava trabalhando shows devastadores. Mas dizem que foi devastador para a cidade. Um show caríssimo na época que o cara estava... Comerciantes sofreram perdas irreparáveis, quebradeira de loja, de portas, enfim, foi um negócio assim, catastrófico. Exatamente. Ao passo que se você faz, por exemplo, uma semana literária, uma semana revivendo o passado da cidade, né? Uma exposição de fotografia, sarau. Os músicos da cidade, que antigamente se tinha música na praça, você trazia esses músicos, eles faziam as suas apresentações. Então, aquela coisa, aquele ambiente de família, os próprios turistas que estavam na cidade tinham paixão por isso. Você vai a Vassouras, você vai naquela cidade conservatória, você vai a Ouro Preto, entendeu? Você vê uma coisa assim espetacular, cara. Eu falo assim, mas por que na minha cidade São Fidélis tem 240 anos, tem uma história, um cenário, terra de Patápio Silva, quando São Fidélis, né, todas as terras aqui na região, Itaocara, Cambuci, Pádua, pertenciam a São Fidélis, hoje estão à frente em termos dessa questão cultural que você está colocando. Muito na frente. Nós tivemos Patápio Silva, né? Grandes pintores aqui. Sim, Hilarião, o Oscar, né? Pereira da Silva. Exatamente. Olha, e às vezes fora daqui da cidade a gente fala que é daqui. Eu lembro quando eu fazia engenharia, né? No meio de uma prova, eu comentei com o professor que eu estava entregando a prova, eu tinha que sair, que eu ia ter que ir para a minha cidade, São Fidélis. O professor, você é de São Fidélis, ó, lá tem um grande pintor, porque ele era, além de professor de estruturas, né? Ele era um pintor também, estudava isso. Ele falou, Oscar, eu fiz um estudo sobre ele, sobre a obra dele, né? Pô,
entendeu? Então são passados ricos que nós temos, né? E que a gente não é só viver de passado, mas a gente precisa lembrar o passado para que novos talentos se inspirem e que... O senso de preservação, né? Que nós temos que colocar isso desde da educação infantil, né? Preservar e conhecer essa história local, o conhecer do seu bairro, quem foram as pessoas que construíram, por exemplo, aquele prédio antigo que está lá, que continua de pé. Isso tudo faz parte dessa cultura que precisa ser preservada, né? Que hoje você tem aí, as pessoas só pensam em destruir, o corte, sai cortando árvores, ou então quando plantam árvore de forma irregular, não faz o plantio correto, tem que ser para que daqui a alguns anos aquela árvore realmente esteja beneficiando a todos com a sua sombra, mas sem prejudicar lá a calçada, exatamente, né? e o tem prédio que ter esse ali, projeto. Exatamente, tem que ter né? o projeto, o tipo de árvore, a poda correta. Né? As pessoas já pensam só em destruir, né? E não tem essa concepção do senso de preservação, que é hoje que nós estamos sofrendo as consequências de todas essas perdas que são irreparáveis, que nós tivemos aí, como você colocou, a questão do asfalto, ele trouxe um grave problema que é a questão do clima, mexeu com toda a nossa estrutura da geografia do município, porque nós estamos cercados por morros. Né? É uma cidade considerada serrana, né? Próxima à serrana. E isso interfere, né? Você vê hoje até o modelo de construções tem que ser mudado, porque você tem que fazer, às vezes, a pessoa tem que colocar refrigerado, é o custo de energia maior ainda. Vai aumentando, é um círculo vicioso, né? Que você coloca, o asfalto, né? Quais os aspectos? Vamos começar do positivo. O positivo é que o antigo paralelepípedo que era colocado aqui, ele trepidava muito. Então as pessoas não gostavam, porque você precisava melhorar aquele tipo, né? O nivelamento. O nivelamento, né? E a questão da limpeza urbana, né? Que demorava mais um pouquinho. Então, havia essa questão positiva do asfalto. Agora, o asfalto, quais os aspectos negativos que nós temos? Primeiro, o clima, que você falou, ele aumenta muito. Né, a temperatura, né? A questão da drenagem, porque o asfalto, chuva, né? Ele é um impermeabilizante natural. Quando a gente quer impermeabilizar uma laje, a gente usa o quê? A gente usa produto derivado de asfalto, né? O que é usado naquilo ali. A própria velocidade de escoamento da água ali, ela é muito mais rápida, porque no paralelepípedo ela ia quebrando a velocidade. Então, as suas galerias que não foram redimensionadas, não fizeram outras, elas acabam por rapidamente saturar. Estando normalmente suja, porque também é outro aspecto, não é um plano de limpeza, a população também às vezes não colabora, uma série de coisas, você tem o quê? Inundação. A questão dos acidentes de trânsito, né? O asfalto, naturalmente, a pessoa acaba o quê? Abusando, né? É a moto, é o carro, até mesmo o caminhão, né? Nessa rua que a gente tem aqui, tem dia que passa, né? Aí você tem que botar o quê? O redutor de velocidade, o quebra-mola. Quer dizer, gera uma série de fatores negativos. Fatores negativos que você poderia ter minimizado naquela situação. E sem contar que, tecnicamente, quando você joga o asfalto em cima do paralelo, você não preparou aquela base para aquilo ali. Então, rapidamente, ele vai gerar buraco. E aí acontece o quê? A prefeitura aqui não tem usina de asfalto. Tem que estar dependendo de parceria. Você tem que depender do DR. E o DR, ele não atende só a São Fidélis, ele é regional. Não. Então, para ele... E demora tempo. Demora, ele tem que ter autorização da chefia aí lá. Aí as pessoas, né? Ficam achando que é o prefeito que não quer tapar os buracos. Não é, exatamente, mas é uma situação dessa aí. Outra coisa, o asfalto, eles chamam, é uma commodity, é ligado ao preço internacional, ainda mais hoje que resolveram internacionalizar, então o custo é alto. Altíssimo. Ao contrário de um bloco de paralelepípedo ou mesmo do intertravado, que a manutenção é local, o próprio servidor da prefeitura vai fazer ali, nivela direitinho, se soltou, né? Soltou, você faz. Então, essas são as contradições que a gente tem dessa opção aí, né? Que foi uma opção errada, não é? E que hoje
estão sustentando, né? Pelo menos se recuperou. Né? Vamos olhar daqui para frente. A gente faz as críticas aqui, né? Na época que foi feito. Era o que tinha, né? Era o que tinha. Agora vamos olhar para frente, entendeu? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer para as próximas gerações, para a gente ter essa cidade, né, mais sustentável. As pessoas, nosso bate-papo aqui hoje também acelera, já com a vinda do governador, já que isso aqui vai ser uma coisa que todo mundo vai assistir. É bom que todos os políticos de São Fidélis possam até utilizar essa fala nossa aqui, nesse momento, de mostrar, ó, a realidade é esta. Nós estamos dependendo urgentemente, que já foi prometido aqui há uma década e meia, a ciclovia, que a gente ficou feliz da vida com a visita do governador, ao cobrirmos a sua presença aqui, né, há um mês atrás quase, e isso nos deixou muito esperançosos, porque agora esperamos que quando a população começa a cobrar, né, que as redes sociais têm essa vantagem hoje, e também há uma mobilização por parte de alguns segmentos das instituições, como os seus gestores, políticos em geral, e isso vem a público, tomara que não seja mais uma promessa como do outro ex-governador, que hoje é um presidiário. E que este que está aí, ao senhor governador Cláudio Castro, que atenda a nossa cidade, né? Com essa ciclovia, porque já vai amenizar a questão da RJ ali, né? 158, porque é uma RJ da morte hoje. Da morte ali. E sem falar que o recapeamento foi recapeado agora há nem um mês, já tem buracos, surgiram. Isso aí não adianta. Ou faz um projeto para amenizar a situação, onde o fluxo também de veículos pesado não vai mudar muito, vai estar sempre buraco, vai recapear hoje, daí a 15 dias vai estar com um buraco, como você falou, não é isso? Aliás, um dos maiores problemas de São Fidélis é aquele gargalo que nós temos ali, né, da Duque de Caxias. Da Duque de Caxias, né, entre a Gamboa e lá o posto do Edalma ali. Ali você tem locais ali, aí foi ocupações irregulares, se nem calçada você tem, né? Então é risco de vida para qualquer pessoa ali. E se houver um acidente ali, e de vez em quando tem, você fecha a cidade. Quando os caminhões quebraram recentemente, foram 2 caminhões, né, baús, que quebraram ali e foi um transtorno violento. Porque imagina uma ambulância tendo que vir para prestar socorro, e aí, como é que fica a situação? Ali, se acontecer isso aí, você não tem nenhuma outra opção, né? De pensar, não, eu vou passar por uma estradinha de chão. Você não só tem. De helicóptero. Só de helicóptero. Se a pessoa estiver morrendo, se não tiver um helicóptero, ele vai morrer ali, porque são essas condições. Nem um barco vai botar no rio, porque o rio está seco. Não tem como você navegar, porque o rio hoje não é perfeitamente navegável, como era em 1820, 1840, até 1920. Assorear o rio todo é outra situação, né? Quando a gente estuda toda a história aqui, né, o modal, né, que a gente chama, mudou tudo. São Fidélis teve um modal primeiro, que era o rio, né? O rio era o grande meio de transporte, tanto que a gente olha lá a Fazenda da Pedra, quando você passa na rodovia, o que você vê? Você vê uma fachada ali que não tem nada, é só uma janela e tudo. A grande fachada bonita que tem, quem já foi lá, eu tenho até fotos lá, ela dá para o rio. Por quê? Quando as pessoas vinham, e ali recebeu a visita até do imperador Dom Pedro II, né, ele parava o barco ali, né, os vapores, e descia ali para o fazendeiro ali, né, recebê-lo. E vinha-se até São Fidélis, né? Posteriormente veio o quê? A rede ferroviária, né? A antiga Leopoldina Highway, que depois virou a rede ferroviária, que fazia todo esse transporte aqui. E depois foi a opção rodoviária, que foi uma opção não só de São Fidélis, mas do Brasil inteiro, né? Erroneamente, e que se colocou. E hoje nós perdemos essa malha ferroviária. Por isso, às vezes, as pessoas falam, olha, o lance é aproveitar aquele pavimento que tem ali, ou para fazer uma ciclovia, ou, se for uma obra maior, você fazer um bypass ali para tirar aquele trânsito ali. A ciclovia é uma obra barata, né? O estado central ali, porque eu já passei ali, é você fazer pequenos acertos, é uma obra fácil. Agora, se for para passar veículo, aí já é uma obra de uma complexidade muito maior. Mas o que nós precisamos é isso, é ter essa opção, é questão de vida, a gente passar ali mesmo. Ali os riscos são muito graves, porque já tivemos várias perdas, né, de moradores ali. Eu me recordo de ter feito a cobertura de 3.
né? E fora os demais acidentes que ocorreram, né? E a gente fica cada dia mais apreensivo e que isso, gente, urge, né? O Estado tem que chegar junto com o município e a população ela tem que cobrar mesmo. E a imprensa também, como a gente está aqui fazendo esse bate-papo legal, norteando, né, o que tem que ser falado, né, com quem realmente é profissional da área. A gente está aqui para fazer perguntas, contextualizar, e vocês estão aí também para dar a colaboração de vocês. Podem continuar aí nos comentários aí, após a falas aqui, e a gente está aqui para isso, para ajudar, né? A gente está aqui para mobilizar através de um canal, utilizando de forma positiva e também trazendo as respostas que muitos querem e que às vezes não tem aonde buscar. Sidney, eu gostaria que você também, para fecharmos aqui esse bloco hoje nosso, a gente está vivendo uma coisa, eu não sei se isso, até que ponto isso vai permitido. As pessoas pegam, saem devastando o morro, fazendo loteamento. Esses loteamentos que a gente chama de expansão criminosa urbana que está acontecendo, o nego sai desmatando tudo, vendendo, botando lote. A gente tem visto aí um caos, né? E isso também implica nessa questão. Implica e é crime ambiental previsto no Código de Processo Penal. Parcelamento irregular do solo é crime. Não, entendeu? eu acho mais engraçado que quando acontece lá, o cara vendeu o terreno, aí a pessoa comprou, que quer sair do aluguel, precisa construir sua casinha, aí quando está tudo alagado lá, que desce barro, desce morro, é água abaixo, a culpa é da prefeitura. Não, ou aí seja, não é, exatamente. Aí quer botar o ônus na conta da prefeitura, né? O que precisa é haver o parcelamento regular do solo, né? Ou seja, a pessoa entrar com um projeto. A gente sabe que realmente a aprovação, e aí a gente fala, eu sou uma pessoa que eu tenho extremo bom senso com alguma coisa. Eu acho que o parcelamento do solo, você precisa ter uma legislação mais rápida, mais flexível em algumas coisas, né? E a partir do momento que você faz isso, você tem uma rigorosa fiscalização para que haja o cumprimento, né? O problema é isso, não faz uma coisa nem outra, né? Aqui a gente tem que aprender a ter isso, né? Uma vez implantada a legislação, vamos cumprir ela, né? Então, nessa legislação, ela diz o quê? Primeiro, você não pode ocupar morro com 30% de inclinação, né? Quando você fizer, você tem que fazer toda a infraestrutura urbana ali, né? E só assim você pode realmente vender os seus lotes ali. Porém, as pessoas começam fazendo isso, né? Não é só também aqui em São Fidélis, até na capital, no Rio de Janeiro, a gente vê no RJ pela manhã, né? Sempre mostrando aquilo. Inclusive lá é até pior, porque lá é área dominada pela milícia, né? A milícia é uma coisa terrível. A meu ver, a pior coisa que existiu no Brasil nos últimos tempos foi a chamada milícia, né? Porque a milícia, ela te limita, ela te impõe, ela te dita. E normalmente ela tem agentes do Estado envolvidos ali, né? Os tentáculos dela são muito grandes ali. Então ela se pega nesses contextos. Mas São Fidélis, graças a Deus, nós não temos esse problema. O problema que nós temos aqui é que as pessoas fazem, são pessoas às vezes até que precisam empreender e fazendo, né? Desprovida de conhecimento, né? E que acabam fazendo essas ocupações irregulares, e a cidade precisa crescer, né? Realmente a gente precisa ter o quê? O crescimento ordenado, né? Um crescimento sadio aqui, né? Então a gente precisa ter isso, né? O poder público correr atrás para tirar certas restrições absurdas que a gente tem aqui. Nós temos, por exemplo, uma questão aí que foi o afastamento do Rio Paraíba 200 metros. Né? E aí por que aconteceu isso? Né? Por conta de inércia de governos passados. Havia o quê? Havia que o município precisava definir o que era a zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural, mediante audiência pública, porque você tem que mostrar para a sociedade aquilo, e você colocar isso no seu plano diretor. Isso não foi colocado. O Ministério Público vai, pede 1, 2, 3 vezes. Não fez. O Ministério Público simplesmente falou, agora vai valer a lei federal, que é 200 metros. Entendeu? Então, engessou a cidade.
E outra situação é o Parque Estadual do Desengano, que colocaram a zona urbana, daqui uma parte da zona urbana, dentro daquele contexto. Aí você cria uma situação que vai passando os anos e ninguém resolve. É uma coisa que você tem que fazer. Exatamente. Olha, gente, o que é o Parque Estadual? Ó, é essa área aqui. A zona de amortecimento vai até um tal limite. Essa área aqui, nós vamos o quê? Nós vamos fiscalizar radicalmente. Agora, o resto, vamos deixar a cidade crescer, entendeu? Não pode também você impedir, né? Você impediu o crescimento com essas condições que está ali, não é? Então, isso é necessário a gente ter aqui na cidade, né? Isso aí eu não sei porquê, isso vem passando anos e anos aqui, já não é, né? Eu diria que nós estamos em 2021. Eu digo, desde 2013 nós estamos com essa problemática aqui. E você colocou uma coisa interessante, que a gente foi fazendo esse contraponto, cortando um pouquinho, é a questão da praça, como estava aí há 5 ou 6 anos atrás, aquele mafuá de trailer, de uma bagunça danada, nego estacionado. Hoje, né, quer dizer, o plano diretor, a legislação municipal ali, foram contra aí o município, e aquilo ali é uma área tutelada. Muita gente tem dificuldade de entender o que é uma área tutelada, né? Que sabe que é uma área que contém de ambientes culturais, de prédios, né? Históricos, como a igreja, como a biblioteca, ali, o Solar do Barão de Vila Flor, e outros, e a ponte metálica, a Vila Libanesa. E isso gerou um transtorno, né? Que, nossa senhora, faltaram há pouco matar a imprensa que estava falando a realidade, no caso eu estava cobrindo no dia, e também a prefeitura na época com a sua legislação que implica em cumprir esse regulamento. A gente tem que fazer exatamente isso. Hoje a praça está linda, né? Tudo limpinho, não tem bagunça. Nós temos espaço, exatamente, chegando nisso. Não é tirar a oportunidade de ninguém. Então, acho que todo mundo tem o direito a trabalhar. Isso. E tudo. Você precisa tem que dar condições. Ter condições para a gente pegar, né? Outra área que é o meu sonho, né? O mercado municipal. Aquele mercado ali você tinha que remodelar. Porque toda a cidade tem como ponto de referência o seu mercado. Então você teria o que ali? Venda de produtos locais, de artesanato, feirinhas, um local para um espaço musical, para você fazer um fim de tarde lá, o pessoal em outros lugares chama de happy hour, né? Você fazer ali, inclusive ali no meio a gente tem uma área aberta que é linda, é um projeto arquitetônico ali, né? Quando a gente mostra ali, eu tenho até umas fotos, a gente mostra ali como que foi bem feito aquilo, a gente tem um piso ali de cerâmica, né? Cerâmica vermelha. Fantástico. Aquilo tem de 1958, já vai para 62 anos, está perfeito ali, um ou outro problema, como foi bem feito, né? Projeto do engenheiro o Rui Seixas, né? Uma outra figura histórica dentro da nossa cidade, né? Que são consagrados aí na história entendeu? Então isso tudo a gente precisa resgatar aqui, né? Então você tem que fazer esses conjuntos ali, aquela orla que a gente tem, né? Recuperar aquele parquinho ali em frente ao Colégio Fidelense, né? Há anos. Outra coisa também que a gente está aí com a matéria que a gente vai fazer é a questão dos skatistas em São Fidélis. Ainda mais que o skate agora trouxe 2 medalhas de ouro para o Brasil e o skate hoje está mandando na hora. Está mandando, exatamente. E a gente tem aqui uma galera, aí eles nos procuraram para fazer uma matéria com a gente, que é mais para frente, e aquela pista de skate lá na orla ali na Euclides da Cunha, né? Na Beira Rio, que é uma que também, depois do parquinho, né? Exatamente, precisa ser recuperada, né? Pegar a onda do skate aí, uma coisa relativamente barata, né? E que vai dar o que? Oportunidade. O nosso jovem precisa ter isso, né? A juventude hoje, eu digo uma coisa, tudo na vida é equilíbrio, né? Você não pode ter nem o excesso de um lado nem de outro. Então, eu não quero que a juventude fique o dia inteiro na rua, como também não quero que fique o dia inteiro hoje dentro de casa. No hoje computador. No computador, no celular ali, não conhece mais ninguém. Então, precisa ter espaços para ter essa convivência harmoniosa com seus colegas e desenvolver as suas atividades ali. Perfeitamente. Né? É uma ótima oportunidade, né, para a gente ter esses espaços ali. Né? Legal. Gente, o tempo o bate-papo está tão bom, está tão importante, é tanta coisa para discorrer, mas eu não sei, nosso câmera já está ali, já preocupado com o tempo, já deve estar reverando aí nossos 30 minutos, né? E a gente já deu aí, ultrapassou, ele já botou o sinal vermelho para nós. Sidney, eu só tenho a agradecer em nome da nossa revista, né, mesmo que ultrapassou, mas foi muito importante essa matéria de hoje. E agradecer a você mais uma vez por estar aqui contribuindo com grande maestria,
a importância de falar sobre esses cenários arquitetônicos da cidade, né? Você que é um profissional experiente na área da arquitetura, isso nos engrandece muito, e eu tenho certeza que para todos que estão acompanhando aí. No mais, a gente agradece a sua participação e eu deixo para você agora suas considerações. Olha, eu que agradeço, a gente fica até emocionado, porque a gente que já milita aqui no campo da engenharia, da arquitetura, do planejamento urbano, né? Eu já tenho quase, são 37 anos de formado, né? E logo que eu me formei, no segundo ano, no primeiro ano, eu logo vim para aqui, né? E desenvolvi minha atividade profissional, boa parte aqui, em outros municípios, mas boa parte aqui. E a gente é apaixonado pela essa cidade, né? Essa cidade tem tudo para ser uma cidade modelo, uma cidade gostosa para a gente viver, né? E a gente quer o quê? O melhor para a cidade, para que as pessoas aqui possam ter esse ambiente, né, harmonioso, de convivência, em que o jovem, o idoso, o adulto, né, possam ter uma qualidade de vida superior aqui. Inclusive trazer pessoas de outras cidades, né, para viver aqui, pessoas aposentadas, né, que mostrar que aqui a nossa qualidade de vida é melhor do que você viver num grande centro. Então é isso que a gente tem aqui. Então eu agradeço muito, né, a você, e parabenizar por esse empreendimento, né, lembrar os 240 anos, né, da cidade de São Fidélis, lembrando que ano passado, né, devido à pandemia, nós tivemos 150 anos de elevação à categoria de cidade, que foi em 1870, né? Eu sempre guardo isso, que tem um poema de Pedemílio, né, que fala muito sobre esses marcos da nossa cidade, né? Então, é muito importante a gente marcar isso, né? 240 anos, né? Ou seja, nós já somos mais que bicentenários, né? E então, nós vamos seguir em frente, né? E que outras pessoas aqui venham aqui também dar essa contribuição, que a gente consiga levar, botar uma audiência muito boa na nossa entrevista aqui, tá bom? Okay. Muito obrigado, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. São Fidélis RJ, até mais.